Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí que a mídia está revoltada com a arbitragem, a mídia está revoltada com a perseguição que o Vasco está sofrendo. Quer saber mais do desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Mas agora eu quero que você também traga as informações do lado do Vasco, que aí não teve um resultado positivo pelo Campeonato Carioca, mas também pensando nesse clássico contra o Rubro Negro. Pois é, Vasco deu uma segurada em alguns jogadores, né, contra o Nova Iguaçu, principalmente ali mais para frente da equipe, mas não teve de fato um bom resultado, né? Acabou derrotado por 2-0, algumas falhas assim, durante a partida, uma bobeada ali, especialmente do Maicon no primeiro gol, perdão. Então, um desempenho bem abaixo lá em Uberlândia do Vasco, nessa partida contra o Nova Iguaçu, fica com 8 pontos em 5 jogos disputados, na mesma pontuação, por exemplo, do Flamengo, que é o rival de domingo, mas o Flamengo tem um jogo a menos em relação a essa excursão aí que fez nos Estados Unidos. Então o Vasco já liga mais o sinal de alerta, não só em relação à tabela, mas também nas atuações, em começar a ver o que está de fato acontecendo, embora tivesse poupado alguns jogadores. É pré-temporada e tudo mais, mas são times de menor investimento que o Vasco estava enfrentando. E aí houve também mais uma questão na partida contra o Vasco, estou até buscando certinho o nome aqui, João Marcos Gonçalves Fernandes, o árbitro da partida, foi afastado pela FERJ, a FERJ já até colocou rapidamente ontem mesmo, ele foi afastado por falhas gritantes, chamou assim, na questão disciplinar, segundo jogo consecutivo do Vasco que um árbitro é afastado, porque o Nova Iguaçu ontem até, enfim, abriu um pouco a caixa de ferramentas, como a gente dizia, 2 entradas fortes no Rossi, jogadores às vezes nem advertidos eram, então a FERJ considerou que de fato o árbitro falhou nesse quesito. E o Emiliano, auxiliar ali do Ramon Dias, falou e fez um meia-culpa sobre a atuação do Vasco nessa partida de ontem contra o Nova Iguaçu, reconheceu que de fato o time esteve bem abaixo. Un día que salió tudo mal, solo pedir disculpas al torcedor, porque el torcedor no merece eso. Então, eu venho acá a botar a cara, mas são esses jogos que dão tudo errado. Então, o análise do jogo é que foi tudo errado. Não. Temos que continuar trabalhando, melhorando, porque a gente está no processo disso. Mas, nada, volvo a repetir, solo pedir disculpas al torcedor porque acho que não merecem isso. Este grupo está acostumbrado a la presión. Dio todo ruim, tem que trabalhar, botar a cara e assim, a presión a gente não sente. Sabemos que tenemos muito para dar, muito para melhorar, porque el grupo es forte, el grupo pasó por situaciones muy difíciles. Eu acredito muito no grupo, acredito muito nos meus jogadores, então acontece, estos jogos acontecem. Não, a ninguém gosta que aconteça, mas corrigir errores e botar a cara e o Vasco lutar para o fim, é assim. A gente tem números do Verratti, então, que não começou tão bem nesse campeonato carioca. São 2 jogos, né? No jogo do final de semana ele foi titular, jogou os 90 minutos, no de ontem entrou ao longo da partida. São 113 minutos em campo, mas nenhum gol, nenhuma assistência, foram 5 finalizações e 2 finalizações certas. A gente vai falar do jogo, claro, mas para falar do jogo a gente tem que falar também da arbitragem. Sim. Ou partir da nossa conversa do jogo com a arbitragem, não é isso, Marcos? A gente está falando hoje de uma derrota por 2-0, mas poderia ser um placar bem diferente se o Nova Iguaçu tivesse um jogador expulso ainda no primeiro tempo. E poderia ter sido uma temporada diferente para o Vasco, se lesiona mais um jogador. Sim. Com o perigo que poderia ter acontecido, né, no jogo. E o jogo anterior, não é, Simon? Também foi envolvido com muita questão da arbitragem, da expulsão do Jair ali no início da partida. De ontem, a não expulsão de um, ou olha, talvez até de 2 jogadores, não é, Mari Pereira? Em 2 lances que sequer faltas foram marcadas, as 2 na canela do Rossi. Acho que o juiz estava com bronca do Rossi, hein, Márcio? Nossa, só podia ser. Ô, Simon, vamos lá. O que Tem explicação? É isso. Qual a sua avaliação? Bom dia, boa tarde. Ô, Mário, um abraço para ti, para a Mari Pereira também, para o Mário, para o Bruno, a todos que nos acompanham. Pois chegou a vez do árbitro João Marcos Gonçalves ir para a geladeira. Foi afastado, segundo a Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro, por erros gritantes.
De fato, ele não esteve bem no jogo. Aí nós temos o primeiro erro, que na minha opinião é um erro absurdo, né? O Caio Tenório, com a perna esticada, com as travas da chuteira, um pouco abaixo do joelho, no Rossi. Isso é jogo brusco grave, é cartão vermelho direto. Diga-se de passagem que o mesmo Caio Tenório também já tinha cartão amarelo no jogo, e o árbitro nem sequer marcou a falta, por estar mal posicionado. Então, o primeiro lance do Tenório, cartão vermelho, jogo brusco grave. Esse, na minha opinião, é cartão amarelo, é a conduta temerária. O que é conduta temerária? É você disputar a bola, não levando em conta o perigo e a consequência para o adversário. Então, ele pega a bola com o pé esquerdo e depois ele acerta o adversário. Então, seria cartão amarelo, mas o árbitro e nem o assistente nada marcaram. O que acontece? Não tem árbitro de vídeo no Campeonato Carioca. Que na minha opinião é um absurdo. Ou você começa com o árbitro de vídeo e termina com o árbitro de vídeo, ou você não põe. Né? Agora, botar nos grandes jogos, nos clássicos, grande contra pequeno e tal, para mim é totalmente equivocado. E é claro que estoura no lado mais fraco da arbitragem, do futebol, nesse mundo do futebol, na engrenagem que move o futebol, o lado mais fraco é a arbitragem. Então fica muito simples. A comissão de arbitragem já havia punido o Tarcísio Caetano, no jogo do Bangu e Vasco, e agora pune outro. Quem será o próximo, Bruno? Imagina a tensão, não é defender esse árbitro, ele errou feio, isso aí é lance de expulsão. Mas quem é que forma o árbitro? Ele não chegou ali à toa, tá? Quem é que escalou ele? E a decisão, o árbitro que vai apitar o jogo domingo do Vasco, esse cara vai estar pressionado. A pressão que gera no grupo de árbitros. Então, realmente, há muitas coisas equivocadas, não é, nesses campeonatos estaduais. Bom, o próximo é o próximo árbitro. E é só o próximo jogo do Vasco, é só contra o Flamengo. Olha a pressão que esse árbitro também entra em campo, sabendo que ele pode simplesmente... Esse do Flamengo tem VAR. Porque era isso, tem né? VAR. Nos clássicos tem VAR. Nos clássicos tem VAR. Pior, né? Não é nem só uma fase ou outra, ou começa de um jeito e termina de outro. Tem jogo da mesma fase que tem VAR e jogo de... É impossível isso não condicionar o jogador. Também. E você escolher um jogo que vai ter a avaliação e uma arbitragem mais correta ou talvez mais próxima do que é o ideal. Se minimizar erros, você tem os seus favoritos. E aí nos outros jogos não importa se vai quebrar a perna, se não vai, enfim. Simon, obrigada, viu, pela sua participação e por esclarecer aí os pontos pra gente. Valeu, um abração pra vocês. E por isso que a gente criticou aqui... Eu tava rindo porque senão vai acabar o Campeonato Carioca sem nenhum árbitro. Não tem. Vai ter que ser inteligência artificial apitando a final. Porque um jogo afasta, um jogo chat GPT apitando o próximo jogo. E por isso que a gente criticou exatamente nesse ponto a nota do Vasco no jogo de domingo. Porque o Vasco tinha motivos para reclamar, mas na nota, a SAF, né, que você até espera uma administração diferente, simplesmente exigiu a exclusão do árbitro. Bom, isso foi, e aí o que a gente falou? Tá bom, vai excluir isso e na próxima rodada vai ter confusão de novo. E teve. Quando os questionamentos deveriam ser sobre a formação, a qualidade dos árbitros. VAR. Não existe essa... E o VAR, que era algo básico. Sim, o Vasco tem que pensar no Vasco, tudo, né? Mas não existe a preocupação com isso, né, Bruno? Com essa formação, com tudo. Então, cada um cuidando do seu mesmo. E declarado isso. E eu acho que não tem condição, o árbitro não pode seguir mesmo. Mas não é só tirando. Porque senão vai tirar todos. É exatamente isso. O pensamento é imediato mesmo. Agora, vamos para o campo, porque assim, o torcedor, eu acho que, Mari, nesse início, perder ou ter uma atuação ruim, ainda mais em véspera de, né, próximo de um clássico, você entende o time ali administrar e mexer nas peças. Mas eu posso ser ansiosa, preocupada agora no Sport Center? Pode, porque tem vascaínos que podem estar como você. Porque ao mesmo tempo que é uma ótima notícia o Payet, não pode virar aquela coisa que virou o Renato Augusto no Corinthians. Quando o cara estiver em campo, a chance de ganhar é 90%. Então começou a perder o jogo, bota o Payet e ele vai lá e tem que fazer uns 2 gols e o Vasco vai sair com o resultado. E nem sempre vai assim. O coletivo inteiro, o elenco inteiro tem que ser equilibrado. E você programando o cara ali para sempre quando ele entrar, ele ser excepcional, né? Porque ele não pode ter margem de erro nenhum, Payet. Que ótimo que você tem o Payet. Bem, você que mas não esteja num dia bom, né? Precisa estar em todos os dias que o Payet jogar, ele tem que estar no alto nível dele, porque o Vasco depende dele. E não é bem assim, obviamente a gente sabe. Agora, eu acho que tem algumas questões, né, pra gente falar sobre o Vasco. É claro que você poder contar com um jogador do nível do Payet, a maneira como ele se preparou é um luxo. Então tá certo sim de você montar uma equipe pensando em ter o melhor.
do seu cara mais, enfim, criativo, articulador, talentoso, tudo bem. Agora a gente mostrou os números do Verratti ali também, como que ele está sendo alimentado, né? Porque é um cara, por exemplo, que é muito bom na bola aérea, é um cara que é de área mesmo, e eu acho que também está faltando, o momento dele também não é bom, precisa voltar a marcar, mas eu acho que também a gente tem que explorar um pouco mais essa produção do Vasco, né? Como que o Vasco, ele está aproveitando o seu artilheiro, o seu atacante, enfim, ele perde o Peck, que era um jogador muito importante, que era o cara da profundidade, né? Dos lados, inclusive. Ele jogava tanto na direita quanto na esquerda, mais na direita. Mas perdeu uma peça importante. O Adson não é a mesma característica, está contando com essa chance, né? Dele estrear, dele estar bem fisicamente. É um jogador diferente, também atua por aquela faixa do lado direito, mas é diferente. Então, eu acho que pensar nas possibilidades do Vasco, elas precisam ser além do Payet, obviamente. Mas eu acho que nessa maneira de você alimentar os seus atacantes. E isso envolve a própria perda do Paulinho, não é, Pedro Henrique? Que se contundiu aí na última partida e vai ficar alguns meses fora. Sim, vai ficar aí em torno de 8 a 10 meses, né? Pode praticamente perder a temporada, o Paulinho. E não tem sinal, pelo menos, de que o Vasco vai repor no mercado imediatamente essa perda do Paulinho com a lesão grave que ele teve, né? Foi uma pancada muito grande para os vascaínos, para o Ramon Dias, o Emiliano, enfim, todo mundo da comissão técnica. Você tem ali o Praxedes, né? Mas ainda bastante cornetado algumas vezes assim em São Januário, exatamente, pela torcida, precisa de mais tempo para se firmar, talvez, nesse meio de campo do Vasco. E o Payet, que vocês estão falando assim, já é um veterano, por mais que fisicamente ele tenha voltado muito bem nesse início de 2024, ele é um veterano, né? Então não vai dar para jogar todas, você tem que ter alternativas a ele também. Tem os garotos provavelmente chegando aí, os argentinos, o argentino e o chileno, né? O Galdamés, também o Sforza, mas são mais meio-campistas, volantes, enfim, com a característica mais ofensiva. Aí é difícil, vai ter que montar uma outra estratégia ali, o Ramon, para suprir essas questões e não ficar também tão dependente. Queria o quê? Payet dependência? Não sei exatamente como é que faz, como é que seria esse termo aí pro Vasco. Ele emagreceu, mas não virou super-homem, né? Não, eu de novo penso assim, eu acho que a gente não tem como tirar o sofrimento do torcedor na temporada passada. Mas é preciso entender que na temporada passada, por mais que foi difícil, bacia das almas, não sei o quê, o Vasco ficou na primeira divisão. E o trabalho do Ramon deu resultado. O Ramon melhorou o time. Não só o Ramon, como a direção. E aí está o ponto. Agora, em gerência, trabalho do Ramon, do Emiliano e tal, o Vasco está fazendo um período de pré-temporada. O outro lado é que está na dívida. É o lado da direção, que acho que precisa contratar melhor. Estou vendo aqui um post do nosso colega Fernando Campos, o Donan. O Donan. Opções de ataque dos 4 grandes do Rio. Flamengo. Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e o Lohan. Fluminense. Cano, Kennedy, Arias, Keno, Douglas Costa, Lelê, Johnny Gonzalez, Cauã Elias, Isaac e o Lucumi. Botafogo, Tiquinho, Luiz Henrique, Jefinho, Savarino, Vitor Sá, Igor Jesus, Júnior Santos, Segovia, Matheus Nascimento, Janderson. Vasco, Vegete, Adson, David, Rossi, Serginho, Rayan, Eric Marcos e Paixão. Tem uma diferença, inclusive, numérica. Tem. Então, estamos entendendo que é o início de trabalho na nova temporada e tal, mas, de novo, é melhor não intervir contratando em junho, julho, gente, ou setembro. Porque teve aquela empolgação, ficou, né? Aí era o seguinte, agora tem o Alexandre Matos, que vai contratar todo mundo, e tem aquela grana que é do investimento, lembra, Mari? Dos aportes, no cálculo, 2024 é o ano com o maior aporte, então, da 777 para essas contratações. Enfim, teria um bolo maior, milionário aí para poder investir. A gente sabe que, que as coisas, né, exigem um certo tempo, que tudo é um processo, mas o Vasco tem essa necessidade, não tem, Mari? Tem essa necessidade. A gente já viu
o Ramon falar algumas vezes sobre o setor de meio de campo, né? Foram atrás de volantes, enfim, perde o Paulinho, uma peça importante. Mas é muito importante esse levantamento do Donan, né? Trazer não só nomes, qualidade, mas também essa questão da reposição, do elenco, da experiência, exatamente. E para mim ainda tem a questão que é importante, mas que é aí que mostra essa desconexão. Porque o próprio Emiliano e o próprio Ramon, eles têm falado na coletiva muito sobre os traumas da temporada passada. Então eles sabem onde o calo apertou. Eles sabem como foi difícil, eles sabem como foi apertado. E eles estão falando. Agora, eles também não podem fazer mais nada além do treinar com o que tem e falar na coletiva. E de novo, eu sinceramente, vocês fariam diferente? Na semana que você tem um clássico contra o Flamengo, vocês iam expor seus jogadores a um gramado que todo mundo faria o mesmo, gente. Claro. De poupar, de segurar, tal. Você vai ter um jogo muito grande no final de semana e que é o jogo que está provando até onde você está, tal. Perder, ganhar, é claro que mas especialmente para esse início de temporada olha, treinamos isso e deu certo aquilo. Treinamos isso e deu errado aquilo. Você não dá para perder 2, 3 jogadores, como quase perdeu ontem. Exato. E que contra o Flamengo pode acontecer. Porque o Ramon, ele montou uma equipe competitiva. É um Vasco competitivo, mas de qualidade técnica muito inferior ao adversário. Então isso também, em determinado momento, pode pesar. O que a gente está falando é sobre o recorte que a gente tem quando ele também usa esses reservas. Fez certo de poupar. Mas e quando precisar mesmo poupar e precisar do resultado? Então tem uma questão ali. Pedro, a gente vai falar bastante amanhã, tá? De Flamengo e Vasco. Você já está relacionado na nossa lista aqui, tá bom? No bid. Isso, já bidou. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí, né? O Vasco que foi muito prejudicado ontem, aí contra o Nova Iguaçu, teve 2 jogadores que mereciam ter levado expulsão e o juiz não deu nada, mas o juiz já foi afastado. Os erros foi tão grotesco que não deu nem 1 hora após o término da partida e o juiz já estava afastado da Federação de Arbitragem do Rio de Janeiro. Para vocês verem aí o tão absurdo que foi essa falta e a não marcação dessa falta em cima do jogador. Então o Vasco foi mais uma vez prejudicado, mas também não pode colocar a culpa da derrota do Vasco só em cima disso, né? Tivemos também aí que o Vasco não jogou com o time 100% titular, né? Teve algumas mudanças. O Ramon Dias preferiu poupar alguns jogadores para o clássico contra o Flamengo, que vai ser logo no domingo, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar esse Vasco para o clássico, né? Acredito que o clássico vai com força máxima, assim, na medida do possível, né? Já que não tem Paulinho, que está fora da temporada, né? Então, vamos ver aí como é que esse Vasco vai se portar contra o Flamengo já num clássico. E logo em seguida já tem mais clássicos aí, né? Não vai ser fácil. O Vasco que precisa da vitória para se manter, né, no G4 do Campeonato Carioca, para passar de fase. Então, vamos ver aí como é que vai ficar, né? O desfecho dessas histórias aí, os desfechos desses jogos, dos próximos jogos aí, como é que vai ficar. O Vasco que ontem não teve um bom desempenho, lógico, esse time alternativo ele não tem sido muito proveitoso, né? Nos seus jogos os caras têm a oportunidade de provar um futebol e quando tem a oportunidade na mão deixam escapar, né? Poderiam ter dado mais raça, poderia ter tentado jogar melhor, mas não conseguiram, né? O time alternativo que era para tirar uma peça ou outra não tem. O Orediano, que deveria estar nesse time alternativo, mas porque pediu para sair, o Ramon Dias não quer contar com ele de jeito nenhum mais. Poderia ter sido uma peça-chave nesse jogo, mas ele ainda não foi negociado. Bom seria ele ser aproveitado, mas não está. Então, vamos ver aí como é que vai ficar, né, esses próximos jogos aí. O Vasco que tem uma pedreira aí pela frente, mas também se ganhar, dá um ânimo muito maior ainda, né? Ganhar um clássico, vindo de derrota, então isso aí ajuda bastante. Já dá um ânimo maior aí para o time, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar no decorrer aí dos próximos dias, depois desse final de semana aí, vamos ver como é que vai ficar esse Vasco aí. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto a nós e até a próxima. Fui!